coloco diante de Ti nesse momento, meu Pai, porque nós te amamos, nós te adoramos, Senhor. E a cada dia queremos buscar mais de Ti. Pai querido, Pai amado, que o Senhor venha me diminuir, Senhor, e que o Senhor cresça. Que não seja, Senhor, as minhas palavras, mas que seja, meu Pai, aquilo que o Senhor me revelou, aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que a palavra que for ministrada nessa noite venha diretamente do Teu trono. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, é o que eu te peço, meu Deus, pelo santo nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo, santo é o teu nome. Vou estar trazendo a palavra nessa noite, amados. No livro de Jó, capítulo 42. Santo, santo é o teu nome. Glória a Deus. Jó 42, amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. A palavra do Senhor fala assim, em Jó 42, a partir do verso 1. Então Jó respondeu ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus tesouros pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste: agora escuta, e eu falarei. Vou fazer-lhe perguntas, e você responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido ao teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Glória a Deus, só até aqui. Quando essa palavra veio relacionada a Jó, eu não sabia bem sobre o que ministrar sobre ela. Mas conforme Deus foi direcionando, eu li o capítulo e eu acho muito interessante que quando eu era mais jovem, que foi participar dos estudos, das ministrações para os mais jovens, eu ouvia-se falar muito na história de Jó, que Jó passou por tudo o que ele passou, sem sequer reclamar, sem falar uma palavra. E lendo e meditando no livro de Jó, eu achei interessante que ele passa quase que metade do capítulo questionando a Deus e lamentando a sua dor. Ele, de fato, não blasfemou contra Deus, nem imputou a Deus todo o seu sofrimento por conta de que foi essa a acusação que o inimigo levantou contra ele. Mas no capítulo em si, ele realmente murmura e questiona tudo aquilo que ele está passando naquele momento. E até o ponto em que chega o homem e começa a falar sobre das características da grandiosidade de quem Deus é. E logo em seguida entra num capítulo em que o próprio Senhor começa a indagar o próprio Jó. E ali naquele capítulo meio que dá um sacode a ele, quando diz lá onde que ele estava, quando se fundou céus e terra. E nesse último capítulo, é interessante esse pedaço onde Jó fala que ele o conhecia só de ouvir falar, mas que agora os olhos dele contemplavam o Senhor. A gente vê várias histórias na palavra do Senhor, na Bíblia,
que onde Deus agiu de certa forma com alguém e trouxe uma experiência na vida daqueles a qual relata, mas mostra também que tem várias facetas de quem Deus é. Diante de vários testemunhos que a gente viu perante a palavra do Senhor, nos mostra que o Senhor, Ele tem muitos atributos. E aqui nessa passagem, no livro de Jó, ele fala que não conhecia só de ouvir falar, mas a gente vê no começo do capítulo que Jó, ele prestava holocausto. Jó, ele era temente ao Senhor. Então, como que um homem que era temente, que prestava, era honesto e reto diante de Deus, não conhecia a Deus? Ficamos sem entender quando a gente olha para esse versículo, mas é justamente por Jó ter tido com Deus, até aqui no livro não relata em outro momento da vida dele, mas relata que ele era próspero, que ele era abundante. Então nos leva a entender aqui no livro que Jó conhecia um Deus de bonança. Jó conhecia uma faceta de Deus que era aquele que provia, era aquele que... Mas aí quando Deus resolve testar a Jó, e ele se encontra em um processo doloroso, o Senhor meio que levou ele a passar por um processo que tirou da zona de conforto a qual ele se encontrava. E muitas das vezes, querido, quando Deus vier se revelar a nós de forma mais profunda, Ele vai trazer processos sobre a nossa vida que alguns vão nos causar dor, sim. E com relação a esse versículo onde diz novamente que ele só conhecia o Senhor de ouvir falar, nós vemos o povo de Israel quando saiu do Egito, e ali eles, em Êxodo, capítulo 20, 19, esse povo há muito tempo já não se relacionava mais com Deus. Era um povo que já estava distante do Senhor, que não buscava, não prestava mais culto. E foram aos poucos sendo contaminados pela cultura do lugar onde eles estavam vivendo. E aos poucos foram deixando de conhecer as faces de quem Deus é no profundo. E quando eles saem do Egito, o Senhor, através de Moisés, ali no monte, tenta se manifestar e se relacionar com eles. Mas, como nós vemos aqui no capítulo, no verso 19, o povo fala para que Moisés seja o intermediador entre ele e o povo. Aquele povo, ele só conhecia Deus por ouvir falar através de seus antepassados. E aí quando chega aqui, onde o Senhor quer se revelar a eles pedem um intermediador. E continuam num processo de conhecer a Deus através de outra pessoa. Não conhecer ao Senhor intimamente. Nós vemos a partir ali da saída do Egito deles, em todo o processo que eles tiveram, eles passaram por um processo onde chega ali na parte dos juízes, onde eles se deturbavam e se desviavam dos caminhos que o Senhor
direcionava eles, da entrega fiel e exclusiva a Deus. E aí, então, era levantado um juiz que direcionava. Era novamente um intermediador. Era um povo que não estava alicerçado no Senhor por falta de relacionamento. Porque sempre que a gente vê ele se afastando do Senhor novamente é quando esse intermediador morria. E ali, durante um grande período, eles ficam nesse ciclo, onde eles não buscam, eles se contaminam, onde eles só andam nos caminhos do Senhor através do direcionamento de uma outra pessoa. E atualmente nós vemos uma geração que se encontra assim, sem profundidade com o Senhor. Uma geração que não busca profundamente na palavra e tem se pautado no relacionamento com o Senhor só por ouvir falar. Se contenta com uma simples pregação, porque aquilo que é passado através de uma pregação é só uma semente. Tem muito mais, de forma muito mais profunda. E nós temos visto uma geração que tem sido rasa perante o Senhor. Nós temos testemunhado que a palavra do Senhor, ela falou que o amor se esfriaria, e parte desse esfriamento é por essa falta de busca de profundidade. Nessa época de tecnologias, em que a gente tem vídeos rápidos, curtos, nós vemos pessoas que se alimentam desses pequenos trechinhos que são colocados em status, em stories, em publicações. Eu estou estudando neuropsicopedagogia e uma coisa muito interessante numa das matérias fala que nos últimos anos a nossa geração tem perdido a capacidade de armazenar o conhecimento, porque tem usado da tecnologia como uma memória, como um cartão de memória. Vai guardando tudo ali no telefone, tá tudo à mão, então não se aprofundam em buscar um conhecimento mais sólido. E glória a Deus, aleluia, Jesus. E eu não sei vocês, querido, mas a cada dia que a gente tem passado, a gente percebe que tem uma urgência, que o Espírito Santo tem nos conduzido urgentemente. O tempo está acabando. Nós temos que buscar de forma mais profunda o Senhor. Nós temos visto que o fim dos tempos está aí. Nós vemos tanta iniquidade acontecendo. Nós vemos tantas dificuldades, tanta heresia relacionada ao Senhor por falta dessa busca em conhecê-lo verdadeiramente, ao invés de só ouvir falar. Nós não podemos permitir que a cada dia as nossas correrias,
as nossas pelejas. E realmente o mundo hoje em dia se engrenou num automático tão grande, numa correria constante para conquistar, para buscar, para trabalhar, para fazer. E isso tem a cada dia roubado o nosso tempo com o Senhor. E nesse tempo que tem demonstrado uma urgência para a gente buscar, e é uma luta constante entre a carne e o espírito, porque a gente tem que correr atrás de algumas coisas, mas nós não podemos que esse correr atrás do dia a dia nos roube totalmente de buscar plenamente ao Senhor. E quantas vezes, às vezes a gente se deixa vencer pelo cansaço, se deixa vencer e entrega o mínimo para o Senhor. Nós temos visto um povo que está morrendo espiritualmente, um povo que está padecendo espiritualmente. E é necessário que a gente venha buscar aquilo que traz vida. Aquele que traz vida, queridos, é Jesus. A palavra do Senhor diz em Mateus, no capítulo 4, verso 4, Jesus ele fala que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E por que então que tendo o alimento que nos traz vida, nós temos visto uma geração morta? Porque hoje em dia as pessoas não estão buscando na palavra, não estão meditando, se aprofundando a cada dia em conhecer o Senhor, em todas as facetas que Ele tem. Queridos, em alguns momentos, só aquilo que nós conhecemos, o pequeno fragmento que nós conhecemos do Senhor não vai ser o suficiente para nos sustentar. É necessário que a gente dedique cada vez mais tempo, que a cada dia a gente se consagre mais. É um tempo de urgência que o Senhor tem levantado e chamado a igreja para se posicionar. A igreja, queridos, deveria ser esse canal onde vai ao encontro daqueles que estão morrendo lá fora, para apresentar a vida a eles e que eles sejam encontrados, que eles sejam restaurados. Mas a igreja a cada dia tem se ocupado com tantas outras coisas que está morrendo aqui dentro, igreja. E uma geração sem palavra, sem discernimento, sem um relacionamento, ela se torna morta, se torna cativa, se torna rasa. E o Senhor, Ele quer a cada dia, igreja, um relacionamento com cada um de nós, de forma mais profunda. E para que quando Ele venha nos tirar do nosso lugar confortável até o momento com Ele, nós não venhamos murmurar contra Ele, para que nós não venhamos questionar a justiça de Deus, assim como fez Jó. Nós precisamos a cada dia sair desse relacionamento raso,
onde esse relacionamento pequeno, onde a cada agir de Deus, eu me sinto no direito de questionar a grandiosidade dele. Nós precisamos render ao Senhor uma entrega, a busca de um relacionamento a qual eu me rendo aos pés dele, a qual a cada dia eu vejo a minha pequenez, a qual a cada dia, queridos, a gente não levante perante o Senhor para questionar mais, para compreender o querer dele. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Nós precisamos buscar o Senhor profundamente. E esse relacionamento que nós temos que buscar com o Senhor, conhecê-lo não só de ouvir falar, mas por buscar. É um relacionamento diário, de todos os dias. Eu sei muitos costumes do meu marido e muitas manias que ele tem, assim como também ele sabe os meus. E quando eu morava com a minha mãe, eu também sabia todas as manias que ela tinha. Hoje em dia eu já não sei muito, porque nós não temos um convívio diário. Mas o nosso relacionamento com Deus tem que ser assim como um casamento, em que tem esse relacionamento todos os dias, essa troca todos os dias. E a cada dia conhecer o Senhor no mais profundo, no mais secreto. É tempo da igreja voltar a buscar. É tempo da igreja voltar a verdadeiramente tirar tempo com o Senhor. É tempo da igreja se alimentar. Porque se nós queremos, como um corpo, alcançar aqueles que estão lá fora, queridos, nós precisamos estar alicerçados no Senhor. Nós precisamos conhecê-lo em todas as suas facetas. Nós precisamos, e é buscando que nós vamos conhecê-lo. E é estando buscando que nós vamos estar dispostos a passar com fé por tudo aquilo que o Senhor trazer sobre a nossa vida. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Em João 1:1 fala sobre o verbo, que é a palavra. Jesus é aquele que é a palavra. É aquele que se entregou por nós, que morreu por nós. É aquele a qual nós temos que buscar a cada dia. É aquele a qual nós temos que imitar as suas características. É Ele a cada dia que nos traz vida. Nós devemos buscá-lo de forma profunda, aquele, querido, que se entregou por nós. Nós temos que começar a renunciar às nossas convicções, pautadas nesse relacionamento raso,
aquilo que é passado somente por fragmento. Nós temos visto essa geração que só conhece o Senhor de forma fragmentada. Quando estava meditando, eu lembrei de uma pregação que o pastor Lindomar fez e falava exatamente sobre isso, sobre conhecermos a Deus de forma fragmentada, que é necessário que venhamos mesmo buscar a cada dia o Senhor para conhecê-lo por completo e não só uma parte de quem Deus é. E essa forma fragmentada de quem Deus é, quando Ele começar a se movimentar e o processo, querido, começar a nos machucar, nós vamos questionar quem Deus é, questionar o que Ele faz ou deixa de fazer. Nós precisamos, querido, tirar essa convicção de que nós conhecemos ao Senhor de forma profunda, quando na verdade a gente tem visto uma igreja rasa a cada dia. É por isso, querido, também que eu creio que em Apocalipse o Senhor disse para que nós não venhamos deixar o nosso primeiro amor. Porque, queridos, eu não sei vocês, mas quando eu conheci ao Senhor, eu buscava com tanta intensidade. E parece que cada processo que a gente vai passando vai minimizando as nossas forças. E a gente, ao invés de se lançar aos pés do Senhor, nós, muitas das vezes, deixamos que o tempo seja roubado de nós. A entrega, a busca. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo é o Senhor. Eu queria também deixar uma passagem que se encontra em Jeremias, um versículo, a partir do verso 2, Jeremias 29, 12, diz: então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Aqui, a passagem fala aos israelitas quando foi levado em cativeiro. Hoje em dia, querido, nós nos encontramos a cada dia cativos das nossas dores, cativos das nossas mágoas, cativos de uma rotina desenfreada, cativos em vários contextos que nos afastam do Senhor. E como eu falei, queridos, é um tempo onde não há mais tempo. É preciso de verdade nós buscarmos o Senhor enquanto Ele pode ser achado, porque haverá um tempo em que Ele nos será tirado. E nós precisamos, queridos, estar enraizados, alicerçados no Senhor, de forma profunda, conhecendo
Ele, para que no dia mau eu seja sustentado pelo meu relacionamento com Ele. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo, santo é o Senhor. Queridos, era isso que o Senhor colocou no meu coração. Foi a palavra que o Senhor me entregou. E que venhamos verdadeiramente buscar o nosso Senhor. Porque se até aqui, querido, nós entregamos a nossa vida a Ele, é porque Ele tem um propósito na nossa vida, queridos. E nós precisamos verdadeiramente buscar Ele de forma profunda, mergulhar cada vez mais no entendimento de quem Ele é. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Santo, santo é o teu nome. Era isso que eu queria deixar. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Louvado, exaltado é o nome do Senhor. Amém, irmãos? Aleluia. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. É muito complexa a palavra, né? Porque todas as vezes que ela é lida, a gente se vê nela. E por mais que muitos não aceitem, mas a gente vê um pedacinho que a gente deixa de fazer em prol da obra do Senhor, né? Esse livro de Jó, eu gosto muito desse livro de Jó, são várias passagens marcantes, né? E quando ele fala, né, que eu conhecia só de ouvir, abre um leque tão grande na nossa vida, irmãos, que muitas das vezes, eu não sei vocês, mas eu me peguei nessa situação, de achar que eu conhecia mesmo o Senhor, mas agora me vi em algumas situações que eu não o conhecia. Conheci um Deus de ouvir falar, um Deus a qual pessoas testemunhavam da graça dele, testemunhavam dos milagres dele, mas eu não tinha um testemunho a qual eu poderia vivenciar e ser também um testemunho em prol dos outros, né? E se a gente for fazer uma análise, irmãos, bem criterioso, quantas das vezes a gente se viu nessa situação de Jó, e outra, quantas pessoas estão aí vivendo um cristianismo e vivendo da mesma forma dessa fala de Jó, fazendo o que ele fazia lá no início, se sacrificando, fazendo isso, fazendo aquilo, achando que conhece a ele, mas as atitudes dela mostram que não conhece a Deus, porque ele já começa, nós sabemos que o nosso Deus não é um Deus de barganha. E quantos hoje tentam barganhar com Deus? Quantas pessoas hoje chegam diante de Deus oferecendo coisas a Ele, com um pensamento no que vai receber, e um pouco disso, a culpa é nossa. Porque tem muitos líderes aí que ainda tem essa cultura ainda carrega nessa caminhada ainda, aonde faz pessoas acharem que conhecem a Deus. Mas como a própria palavra fala, quando vem o dia mau, aí é que são elas, irmãos. Aí é aquele momento que a pessoa se depara, ela tem duas alternativas. Ou ela entra de cara mesmo da palavra, aprofunda mais na palavra, como a irmã disse aqui, busca mais uma intimidade com Deus, ou ela vai o quê? Ela vai voltar. Porque ela vai voltar e com aquele pensamento de dizer, não, mas não foi esse Deus que me apresentaram. O Deus que me apresentou é o Deus que eu daria 100 e Ele me entregaria 200. É o Deus que me apresentou, é o Deus que eu pegaria tudo aquilo ali que eu tenho na minha casa e trazia para o altar, e Ele multiplicaria tudo das minhas riquezas e por aí vai. Nós precisamos, igreja, cada vez mais nós como cristãos, fazer e ter o exemplo de Jó. O exemplo que eu falo de Jó é no sentido de que, de cada vez mais se aprofundar mais em Deus, buscar ter algo mais profundo com Deus, não ficar naquela questão superficial. E quando eu ouço essa palavra, pastor,
me abre um leque e vem tanta coisa na minha cabeça. Porque é muito forte quando a gente chega em tais momentos, tais situações e fala, eu conhecia ele de ouvir falar, mas agora os meus olhos veem. Irmãos, nós não podemos chegar nessa situação. Se hoje nós temos a oportunidade de aprofundar mais nele e conhecer e saber quem é ele, é o momento de nós nos entregarmos mesmo. De nós sairmos dessa superfície, como foi falado aqui na palavra, e mergulhar cada vez mais nele. Quando a gente veio daquele evento, eu até falei, se a gente quer ver o sobrenatural de Deus, não tem como, nós temos que descer. E a prova disso é essa passagem, essa ministração dos dias de hoje. A ministração de hoje especificamente. Que se nós continuarmos sendo superficiais na palavra, irmãos, porque uma coisa é certa, a palavra fala do dia mau. Ela fala do dia mau. Queira nós ou não queira, não tem como nós acharmos que nós somos super crentes, super cristãos, que esse dia não vai chegar, que uma hora ou outra esse dia vai bater. E na hora que esse dia bater, irmãos, não pode ser essa frase, eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. É melhor os nossos olhos ver ele agora, irmãos, porque no dia que esse dia mal bater, nós vamos estar, entre aspas, preparado para ele. Preparado que eu falo no sentido de que não tem problema, nós sabemos quem opera em nós. Vocês compreendem isso? Quando a gente fala de preparação, é a gente ter a certeza de quem opera por nós, de quem peleja por nós, de quem está à frente das nossas batalhas. No livro de 2 Crônicas, Josafá tem uma fala muito interessante, onde ele vem e apresenta uma situação para Deus, e a palavra fala que ele teve medo. Ele teve medo, mas o que o diferencia? Os olhos dele estavam fitos em Deus. Os olhos dele estavam fitos em Deus, e ele tinha certeza que quem pelejava por ele era Deus. E se nós temos essa certeza, irmão, nós vamos ficar com essa frase na parte de baixo. Hoje os meus olhos te vê. A partir do momento que os nossos olhos vê ele, isso é sinal que nós temos intimidade com ele. E a partir desse momento, quando o dia mal chegar, nós vamos saber quem é soberano em nossas vidas. Amém, irmãos? Aplaudo o nosso Deus, que só ele é digno